Salve os irmãos com a paz do Senhor. Pedir que os irmãos novamente fiquem de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Hoje é uma leitura um pouco mais longa, eu peço a paciência aí dos irmãos. Se encontra no livro de Neemias, capítulo 10 e capítulo 11. Repetindo, Neemias, capítulo 10 e capítulo 11. Nós vamos ler os dois textos integralmente. Eu vou dar início aqui à leitura. Diz assim: os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadad, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reob, Razabias, Zacur, Serabias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Zadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Haloés, Pilha, Sobeque, Reum, Razabna, Mazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda a e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes. As câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos de todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos aos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Agora vamos para o capítulo 11. Diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão.
Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel. Dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Azazias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Docilonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os homens de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. E o sacerdote Shedaías, filho de Joaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigiu os louvores das orações, e Bequebuquias, o segundo dos seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 162. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente a obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e as suas aldeias em Dibon e suas aldeias em Jecabzeel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias. Em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zaboim, em Nabalate, em Lode e em Ono. No Vale dos Artífices, dos Levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Então, mas podem se assentar, e vocês devem estar pensando, ufa, né? Que esse texto acabou finalmente. E são 2 capítulos, né? Por alguma razão botaram 2 capítulos para eu ler nesse dia de hoje, né? 2 capítulos com um monte de nome. E a gente, normalmente, diante desses capítulos, a gente dá aquela pulada, né? A gente acha que esses capítulos não são importantes, o que revela uma tendência muito engraçada no mundo evangélico e protestante no geral. A gente fala que toda a palavra de Deus é inspirada, mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, para algumas pessoas, algumas partes são mais inspiradas que outras, né? Então, a gente tende a considerar as cartas do apóstolo Paulo inspiradas por Deus, mas quando você vem para um texto desse, com um monte de nome, né, um nome que muitas vezes não tem significado nenhum para a gente, aquilo parece que é algo que você pode passar. E a intenção da exposição da palavra hoje é mostrar que não. Mostrar que textos como esse são fundamentais e exalam verdades que foram esquecidas pela igreja. Neemias, aqui, está nada mais nada menos do que reconstruindo a identidade da nação de Israel, que havia passado por um exílio, havia sido castigada por Deus mediante seus pecados, ou disciplinada por Deus, se os irmãos assim preferirem, e agora estava finalmente se reconstruindo. No capítulo 8, nós vemos a menção a Esdras, que era o sacerdote do povo, e ele lê a lei. E diante da leitura da lei, o que acontece no capítulo 9?
o povo se arrepende. Quer dizer, no capítulo 8, Esdras lê a lei diante do povo. No capítulo 9, o povo se arrepende. Eles confessam o seu pecado, lembram do Deus que os tirou do Egito. Sempre que o povo se arrepende dos seus pecados, ele lembra de quem é o seu Deus e de quem eles eram e o que eles haviam feito contra Deus. O povo se lembra de que Deus os abençoou. Eles lembram de que Deus deu a sua lei quando os tirou do Egito e os levou para o deserto no Sinai. A lei foi dada a Moisés. E agora, no capítulo 10 e no capítulo 11, o que está sendo feito mediante a leitura da lei e o arrependimento do povo, que admitiu que pecou contra Deus o Deus que o havia livrado do Egito, que havia o dado a lei, que havia o tornado uma nação diferenciada, levando-os para a terra prometida. Neemias está estabelecendo um pacto com a nação. E a gente hoje tem uma mentalidade moderna de que nações elas são construídas de uma forma um tanto arbitrária, na base de contratos. E há outras concepções humanistas, modernas, de como que uma nação é feita. Você pega, por exemplo, a nação brasileira. O que faz a nação brasileira ser o que ela é? É a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil é o símbolo que articula a sociedade brasileira. Então, você quer entender uma nação, você pode olhar para símbolos que a articulem. E a Constituição é um desses símbolos mais comuns nos dias de hoje. Mas a gente precisa entender que para um homem antigo, e até para o homem medieval, essa ideia de Constituição inexistia. Então, as sociedades eram com muita frequência feitas com base no pacto. Então, você vê o processo que deu forma aos Estados Unidos. Foi o Pacto Mayflower. Os peregrinos chegaram na América, e quando eles chegaram na América, eles estabeleceram um pacto diante de Deus, que tinha primeiro Deus como testemunha, e depois aquelas outras pessoas. E um pacto é diferente de um contrato. Hoje a gente tende a reduzir tudo a contratos. Então, você tem até teóricos que vão falar que a sociedade ela se articula mediante um contrato social. Então, a sociedade é como se fosse o seguinte: a gente tudo tem os nossos interesses individuais. Eu quero uma coisa, o Igor quer outra. E como é que a gente concilia? A gente faz um contrato. Só que esse contrato ele abarca todas as pessoas. E o que caracteriza um contrato? Vamos supor que você compre alguma coisa, ou que você usufrua de determinado serviço. Você tem um contrato com a pessoa de quem você comprou aquela coisa ou aquele serviço, a depender da coisa e do serviço, é claro. E o contrato ele pode ser quebrado. E se ele for quebrado, ele é considerado a parte que o transgrediu é penalizado. Essa é a mentalidade contratualista. Mas existe uma mentalidade mais alicerçada na Bíblia, que é a mentalidade pactualista. Então, quando você olha para o Pacto Mayflower, ele não tinha essa conotação de um contrato. As pessoas estão num consenso contratual. Não, um pacto é várias pessoas se comprometendo com algo. E o pacto, independente de uma pessoa não cumprir a sua parte, a outra tem que cumprir a sua. O pacto ele pode ser transgredido e ele é passível de punições, de sanções. Então, exemplo, a gente, enquanto reformado, fala que Deus estabeleceu com o homem um pacto de obras. E esse pacto de obras foi quebrado pelo homem. Então, a gente vê que o homem foi punido por quebrar esse pacto. E quem que cumpre esse pacto de obras? É nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu a lei de forma perfeita. Ele cumpriu a lei de maneira adequada, onde Adão pecou. Mas o pacto não caduca. Ele é cumprido na pessoa de Cristo. E nós estamos em Cristo. E nós estamos debaixo de um pacto da graça hoje. E esse pacto da graça, ele abarca toda a igreja. Então nós precisamos ter uma mentalidade pautada em pacto para entender a mentalidade do homem do Antigo Testamento. Porque isso aqui, se você olhar com a mentalidade moderna, você não vai entender nada. Você vai achar que é uma firula, é uma perda de tempo, é só uma formalidade vazia. E não é. Porque aqui, o que Neemias está estabelecendo é nada mais, nada menos do que um pacto. Aí vocês podem pensar assim, poxa, Gabriel, mas o povo de Israel já não tinha lei? Ele tinha a lei. Mas é preciso a gente entender
eles passaram tanto tempo no exílio, passaram tanto tempo distante da sua terra, que foi necessário uma reconstrução. Então, o que Neemias está fazendo aqui é uma reconstrução da sua nação. Você pode ver que ele fala no capítulo 11 as regiões que cada descendente, que tribo ficaria, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Então, é feita uma reconstrução da civilização judaica. E isso é uma coisa incrível, porque você vê o processo que leva a tal coisa. O processo que leva a tal coisa é o arrependimento. É o clamor a Deus para que restaurasse a nação. Aí a gente lembra daquele texto de Crônicas, né, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é isso que o povo faz no capítulo 9. No capítulo 8, Esdras lê a lei para o povo. E o que é a lei no entendimento bíblico? A lei é o padrão do que é certo e do que é errado. Então, você quer se santificar, você tem que olhar para a lei. Hoje, no Brasil, no meio reformado, as pessoas elas falam muito da graça. E tem que falar da graça, sim, porque nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos através da lei. Mas ontem, como eu estava falando com um amigo, a gente dá muita ênfase só no que é da salvação e esquece do resto. Tem igrejas que pregam o evangelho, falam da graça, falam de Cristo. Você vai falar, beleza, estou salvo. Estou indo na igreja aqui, não sou salvo através das obras, e está tudo certo. Isso é o entendimento correto. Mas aí você para aí. Só que a vida cristã não acaba na justificação, não acaba na regeneração. Você tem a santificação, que é esquecido. E como que você se santifica? Enquanto pessoa. E como as nações se santificam. Porque é diferente do que algumas pessoas vêm propagando por aí, existem nações santas. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar que nós somos nações santas. E alguns vão falar que isso se restringe à igreja. E não. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que Deus não julgava apenas indivíduos. Ele julgava nações inteiras. Aí alguns vão falar assim, a relação de Deus era com Israel. Deus não julgava outras nações. Mentira. Se você pega Isaías, pega Ezequiel, você vai ver Deus punindo outras nações. Entendendo que outras nações haviam pecado a tal ponto que demandaram o juízo divino. Então Deus não avalia só indivíduos, ele avalia nações. E Neemias sabia disso. O homem moderno, o cristão do século XXI, é que não sabe. É que ele vive de forma muito individual e ele não tem dimensão dessas coisas. Ele não tem dimensão de que nós estamos aqui para transformar esse mundo, levando este mundo à compreensão de que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Senhor sobre tudo. Então esse texto, ele é essencial para que nós, no século XXI, saibamos o que fazer para gerar a transformação, primeiro da igreja brasileira e depois do Brasil. E como que essa transformação foi efetuada? Como que isso que Neemias faz no capítulo 10 e no capítulo 11 é possível? Aí você tem que olhar para o capítulo 8 e para o capítulo 9. O capítulo 8 é um capítulo onde Esdras prega a lei. Nós precisamos pregar a lei e mostrar o quanto a igreja e a nação brasileira está distante da lei de Deus, está distante da palavra de Deus. A gente tem que mostrar que a palavra de Deus é um padrão. É um padrão absoluto, infalível. Mas as pessoas têm transgredido esse padrão. Então, como é que a gente vai esperar um país melhor? Ano que vem vai ser ano de política. E você vê muitas vezes a igreja engajada na política, né? Pô, vamos botar o candidato tal lá, vamos tirar a esquerda do poder, tirar o PT do poder, acabar com isso aí, né? E acham que só isso resolve o problema. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a pregação da lei de Deus. A pregação da lei de Deus, que não é só para cristãos, é para não cristãos. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2? Ele diz que os gentios que não são da lei, quando eles fazem o que é da lei, aquilo serve de lei para eles. Porque a consciência deles os condena. Ora os condena, ora os aprova. Isso é a lei de Deus, a lei natural, como nós chamamos. E os pagãos, os gentios, os não cristãos, eles também têm que se submeter à lei de Deus. A gente vê, vou dar outro exemplo nesse ponto, o profeta Jonas é levantado por Deus para ir até Nínive e pregar, porque Deus ia derramar o seu juízo sobre Nínive. Então, os ninivitas não tinham a palavra de Deus, eles não tinham a Torá,
Mas eles haviam chegado a um ponto de pecar que Deus enviaria o juízo sobre eles. O profeta Jonas vai lá e prega, fala que aquela cidade seria destruída em 3 dias se eles não se arrependessem. E, surpreendentemente, eles se arrependem. Né? Eles se arrependem com base no que eles conheciam enquanto pagãos da lei de Deus e a pregação de Jonas, que pelo texto bíblico a gente entende que foi uma pregação muito simples. Ele simplesmente falou, se vocês não se arrependerem, meu Deus vai destruir essa cidade. E o rei de Nínive convoca um jejum, ele manda que até os animais parassem de comer por um tempo, e Deus suspende o juízo sobre aquela cidade. Então, esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus que lida apenas com indivíduos, é um Deus que lida com nações. E o que a gente vê no capítulo 10 é a pregação da lei, a pregação da palavra, da verdade de Deus. E a pregação da palavra, da lei de Deus, para o contexto da Igreja Nacional e para a nação brasileira, tem que gerar exatamente o que foi gerado no capítulo 9, que é o arrependimento. Nós, enquanto igreja, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos olhar para o quanto nós estamos distantes da palavra de Deus. Porque a gente está muito distante da palavra de Deus, mas muito distante mesmo. E aqui, ao longo dessa exposição, eu vou mencionar aqui algumas coisas simples, que os irmãos vão ver que a gente está distante da palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, se corretamente pregada, é claro, e aqui eu acredito que nós, enquanto igreja, pregamos a palavra de Deus de maneira adequada, de maneira assertiva, exige arrependimento. E o povo se arrepende. O povo lembra do seu Deus que o tirou do Egito, que o deu a lei, que o castigou por conta dos seus pecados, mandando para o exílio. E nós temos que lembrar do Deus que nos libertou do pecado, né, com Cristo. O Deus que também manteve a sua providência pelo povo de Israel, pela igreja da primeira dispensação. O Deus que nos manteve, nos elegeu. Nós temos que nos lembrar disso e nos arrepender dos nossos pecados. E olha que coisa impressionante que acontece. O povo adere o pedido de Neemias. Eles entram numa imprecação e num juramento. Ou seja, mediante aquele arrependimento, eles se comprometeram em obedecer à lei do Senhor. O que é arrependimento do ponto de vista bíblico? Arrependimento não é só você falar que você está arrependido. É muito fácil. Você fez uma coisa errada, você falou que você está arrependido. Ou não vou nem falar que é muito fácil, que às vezes é difícil. Mas o arrependimento, quando você só professa que você está errado, ele é incompleto. O arrependimento ele só é verdadeiro quando há mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de procedência. E esse povo ele se comprometeu em obedecer à lei de Deus. E durante todo o capítulo 10, Neemias está nada mais nada menos do que restaurando a identidade do povo de Deus. Ele está estabelecendo o que o povo de Deus tem que fazer e havia deixado. E eu garanto para vocês, irmãos, são muitas coisas. E aqui a gente vai avaliar boa parte delas conforme o texto, no capítulo 10, no verso 28. Olha que coisa curiosa. É dito, se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Se você for ler todo o livro de Neemias, você vai ver que um pecado no qual o povo estava incorrendo era se misturar com as mulheres de outras nações. Ou as mulheres se relacionarem com os homens de outras nações. Então você vê a miscigenação acontecendo dentro do povo de Deus. Uma coisa que é condenada pela lei. E o que é feito aqui? Um comprometimento de que haveria uma separação entre o povo de Deus e os ímpios. Eles disseram basicamente que não fariam mais isso, que se comprometeriam com isso. E aqui eu trago à tona uma coisa. A gente, enquanto igreja, se tomou muito leniente. Muito leniente. A gente está acostumado a ouvir pessoas falando que se arrependem. E pessoas em todos os níveis que você pode imaginar. E não há o requerimento de um comprometimento naquilo.
Vamos supor, uma pessoa pecou, ela falou, eu me arrependo. E a gente precisa começar a fazer como Neemias fez, exigir um comprometimento real. E a gente vai ver mais à frente no livro de Neemias, o que Neemias fez com as pessoas que transgrediram isso aí. Tem um texto que eu vivo botando nos meus grupos, né, e eu falando no Instituto, que Neemias ele não era um teólogo de gente boa, né? Não era igual essa galera aí que não gosta muito de mim. Neemias tem uma ocasião que ele pega as pessoas que estavam casando com outros povos, arranca o cabelo deles, está escrito na Bíblia, depois você pode agarrar o cabelo deles, expulsa, espanca eles, e aí tu olha para eles e fala, nossa, como assim que Neemias fazer isso? Mais para frente a gente vai chegar nesse texto. É por conta disso aqui. Porque o povo tinha se comprometido a não fazer isso. Aí depois teve um ou outro que estava fazendo. Neemias tinha motivo para agir de maneira rígida com aquele povo. Diferente do que alguns teólogos de gente boa podem pensar. Porque aqui houve um comprometimento. Isso aqui não foi uma coisa imposta meramente por Neemias. Neemias era o governante. Mas ele reuniu toda a nação e toda a nação se comprometeu nisso aqui. E hoje, enquanto igreja, a gente não exige nada. A gente não aplica disciplina. A gente não exige disciplina da igreja. E é por isso que está essa bagunça, gente. E eu estou falando da igreja no geral. Não é só a igreja presbiteriana. Então aqui você vê que o povo se comprometeu. Nós não vamos mais nos misturar com essas outras nações. Segundo, o povo se comprometeu em guardar o dia do Senhor. Você vê no verso 30 que eles se comprometeram a não comprar nada no sábado, porque iam caravanas de pessoas lá vendendo coisas, né, vendendo cereais, vendendo mantimentos. E as pessoas estavam transgredindo o dia do Senhor, o sábado, indo comprar as coisas. E outros iam vender. Para você ver que o dia do Senhor foi banalizado, como é banalizado nos dias de hoje. E o que o povo fez aqui? Se comprometeu. Se comprometeu em não transgredir o dia do Senhor. Terceiro, eles se comprometeram em não abrir colheita no dia do ano do descanso. Existe uma lei na Torá que promove que em cada 7 anos, 7 anos, a terra tinha que descansar. Isso é até uma diretriz para os dias de hoje. Que a gente vive uma mentalidade pautada num lucro a qualquer custo. A palavra de Deus dá diretrizes para isso. Isso aqui não é socialismo, não é o que a esquerda fala. É uma diretriz bíblica de você deixar a terra descansar. E por que a terra tinha que descansar? Porque assim Deus mantinha até a própria produtividade da terra. Porque se você fica trabalhando, usando a terra direto, a terra não dá o que ela tem que dar. Então, um ano, a terra tem que ser deixada para o descanso. Isso tem uma outra finalidade, que é a do cuidado dos pobres. No tempo que a terra estava descansando, o pobre podia ir lá e comer do mantimento da terra. Ele era livre para ir lá e usufruir do que a terra produzisse. O povo se comprometeu. Nós vamos seguir a lei novamente. Quarto, o povo traria as primícias da terra e todas as primícias das árvores, ano a ano, na casa do Senhor. E é muito interessante o que é dito no final do verso 39. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. E mais do que isso, eles trariam os primogênitos para a casa de Deus, para a consagração. Trariam as primícias das suas massas, das suas ofertas, das suas provisões. Então existe uma mudança de mentalidade no povo, que compreendeu finalmente que tinha que financiar a obra de Deus, a casa de Deus. Naquela época o povo de Deus estava na primeira dispensação. A primeira dispensação, ela exigia o sistema sacrificial a partir de algum momento. E aqui a gente vê um retorno ao que existia nos tempos de Moisés, no tempo dos juízes, no tempo dos reis. A gente vê o povo entendendo que precisava financiar a obra de Deus. E nós vemos no verso 38 uma lei que continua até hoje. Que a gente pode falar que algumas leis aqui que Neemias
exigiu que o povo se comprometessem, elas não têm mais poder vinculante hoje. Exemplo, a gente não tem que financiar um sistema sacrificial hoje. A gente fica com o princípio. Mas essa mesma lei continua até hoje. Muita gente hoje, até no meio teológico, gosta de ficar desconstruindo isso, que é o dízimo. O povo se compromete em dar o dízimo. Hoje, como a gente vai falar um pouco mais à frente, a igreja é uma igreja avarenta. É a igreja que ela tem muito mais dinheiro do que os primeiros cristãos tinham e ela dá cada vez menos. Dá cada vez menos recursos para a casa de Deus. E depois reclama. Tem muita gente que reclama da igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, meus irmãos. O dízimo é um mandamento mandatório nos dias de hoje. Ele não é uma oferta. Dízimo não é um negócio que você dá se você quiser. Ah, eu estou bem, eu vou dar meu dízimo. Eu estou sentindo no coração que eu vou dar meu dízimo. Não tem isso. O dízimo é uma lei, cara. É uma lei, assim como não matarás, assim como coisas que a gente vê explicitamente como lei. Existe uma diferença entre lei e oferta. A oferta não é uma lei, você dá realmente se você se sentir tocado, se você quiser. Agora, o povo de Deus ele tem a obrigação de dizimar. Eu sei que existem igrejas que distorcem a doutrina do dízimo, vão falar que dízimo serve para coisas que realmente não servem. Eu já fui de uma igreja que, lamentavelmente, eu já vi dizer, isso não foi gente que me falou, que o dízimo, ele, se não for dado, ele amaldiçoa a pessoa com o pecado. Coisas desse nível que você vê nas igrejas. Só que um mal do mundo cristão de hoje é porque existe erro do lado da teologia da prosperidade, eu vou jogar tudo fora. Isso é estupidez, gente. Vou dar um exemplo. Sabe o quanto que isso é estupidez? Eu tenho visto hoje, inclusive no meio reformado brasileiro, tenho que falar isso, infelizmente. Pessoas que, por negarem a teologia da prosperidade, acham que a gente tem um Deus que não abençoa, um Deus que não é providente. Eu, há pouco tempo, no meu canal, eu produzi um conteúdo relacionado a isso, de um determinado teólogo, que ele cita um teólogo reformado do nosso meio grande. Ele fala que a gente não tem que orar pedindo direcionamento de Deus para algumas coisas específicas na vida. E ele vai bater assim muito, mas muito na questão de Deus abençoar, e vai bater tanto que parece que a gente tem um Deus que não abençoa. Um Deus que, se vê o fazendo certo, vai me abençoar. E, gente, o que você mais vai ver na Bíblia é Deus abençoando conforme aqueles que o obedecem. Só que tem gente que pega essa doutrina e joga fora, porque ela foi descaracterizada, ela foi deturpada pelos neopentecostais. A gente precisa repudiar o erro neopentecostal. O dízimo não é o que eles dizem que é, mas o dízimo continua sendo obrigação essencial para a obra de Deus. E um meio a partir do qual você agrada a Deus. Então, se você for dizimista, e aqui eu falo sem nenhum medo de estar falando de dizer, Deus vai te abençoar. Eu não estou falando que Deus vai fazer você ficar rico, porque a riqueza é uma bênção que Deus dá para alguns. Já dizia João Calvino, o dinheiro em si é bom, a questão é o amor a ele que é o problema. Os puritanos não tinham problema com lucro. O mundo católico romano, ele já foi anti-lucro. A Inquisição, para vocês terem ideia, meus irmãos, ela já existiu aqui no Brasil. Pouca gente sabe disso, né? Mas a Inquisição proibiu o lucro. Um dos motivos pelo qual o Brasil é esse fracasso econômico que a gente vê é isso. É séculos de uma mentalidade anti-lucro. Uma mentalidade que acha que o dinheiro em si é maligno, que era uma coisa comum na Igreja Católica. Os puritanos pensavam diferente. Eles entendiam que a riqueza é uma bênção de Deus, mas ela é uma responsabilidade. Porque muitos, ao se tornarem ricos, caíram. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, que é mais difícil um cabelo passar debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Cristo está falando isso, fazendo direta menção ao perigo das riquezas. As riquezas são perigosas. Mas isso não quer dizer que elas são em si malignas. Então, algumas pessoas vão ser abençoadas com a prosperidade, a mais que as demais. Mas isso tem que ser usado com responsabilidade. Os puritanos entendiam. Você enriquece, você tem que doar mais para o reino de Deus, você tem que ajudar mais os pobres. Agora, hoje, o que a gente vê no mundo presbiteriano, muitas vezes, é um repudio à ideia do dízimo. E você não pode, parece que falar que o dízimo é um mandamento, porque senão você é mal visto.
E é um mandamento. Eu vou dar duas provas de que o dízimo não passou. Eu já vi alguns defendendo aí. Em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 20, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Depois da vitória lá sobre os reis que levaram cativo os reis de Sodoma e Gomorra, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, não é porque era Abrão. Abrão dá o dízimo a Melquisedeque. Naquela época não tinha Moisés, não tinha lei. E a nossa confissão de fé de Westminster ela diz o seguinte, no capítulo 19, parafraseando aqui, eu não vou ler integralmente o texto, mas ela diz que as leis civis passaram, elas caducaram, porque elas eram específicas da nação de Israel. Agora eu pergunto para vocês, o dízimo é uma coisa específica da nação de Israel? Não é. Porque antes, você já viu o dízimo. E Abraão não é o único exemplo. Em Gênesis capítulo 28, verso 22, Jacó promete dar o dízimo de tudo o que Deus lhe concedesse, se Deus o abençoasse. Isso naquela experiência que ele vê a escada de anjos que sobe e desce. Então você vê o dízimo antes de Moisés. A gente não pode falar que o dízimo é uma lei civil que caducou, como outras, para a nação de Israel. A partir desse texto, meus irmãos, que é um texto muito rico, eu tiro 4 grandes lições para a igreja. E a primeira delas é que, para Deus realizar a reconstrução, ele não conta só com os líderes. Não conta só com os Neemias, com os Esdras. Naquele tempo, Neemias era o governante. Esdras era o sacerdote, o sumo sacerdote. Deus conta com o povo. Deus conta com cada um de vocês, com cada um de nós. Deus não conta só com os grandões, com os que aparecem, com os que estão em posição de destaque. Ele conta com cada um de nós. Então, quando vocês leem esse monte de nome aqui, é como se você estivesse aqui no meio. Você faz parte da obra de Deus. Cada um de nós faz parte da obra de Deus. Cada um de nós faz parte desse processo de evangelização, de pregação do evangelho, de transformação do mundo, levando a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que critica demais e faz muito pouco, ou não faz nada. A gente tem que parar de ser cristão inútil. A gente tem que, encontrando a nossa vocação, é claro, se engajar na obra de Deus. Participar. Cada uma dessas pessoas aqui, ó, que Neemias menciona, faz parte disso aqui que ele está dizendo. São pessoas que se comprometeram a obedecer a lei de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a fazer o que é certo, a fazer o que é justo, a permanecer na obediência. O povo já havia se arrependido, mas é necessário um comprometimento com a obediência. Então, que nós, irmãos, vamos nos comprometer com a obediência ao nosso Deus. Obedecer a Deus tem um custo. Tem um custo. Mas esse custo compensa. É um valor que compensa. Porque se você obedece a Deus, você segue os mandamentos, você é abençoado. Isso aqui não é teologia da prosperidade. É a palavra de Deus. A palavra de Deus garante isso. Segunda grande lição, a antítese. Nós temos que nos separar dos ímpios. No tempo de Neemias tinha gente que estava indo lá casar com ímpios, formar famílias com ímpios. E aqui, nesse momento, o que o povo está falando? Nós não vamos mais fazer isso. O que explica a postura de Neemias com aqueles que estavam transgredindo mais à frente. Nós temos que nos comprometer a não nos misturarmos com os ímpios. E aqui Neemias fala de um caso muito específico, de gente do povo de Deus que estava casando com gente do meio ímpio. Isso acontece ainda hoje na igreja. E é uma coisa inadmissível. Cristão não tem que casar com ímpio. Nós não devemos entrar em julgo desigual com os incrédulos, como disse o apóstolo Paulo. A confissão de fé de Westminster vai entender isso de maneira ipsis literis. Cristão não tem que casar com não cristão. Cristão não tem que casar com papista. Cristão não tem que casar com testemunho de Jeová, com mormon, com espírita, com quem quer que seja que professa uma doutrina demoníaca ou herética. Mas eu extrapolo esse princípio para algo maior. O cristão não tem que andar conforme a mentalidade desse mundo. Por que casar com um não cristão
é algo pecaminoso, é algo abominável pela palavra de Deus. Porque isso começa a moldar a mente do cristão. Começa a moldar a mente do povo de Deus para que ele pense como os ímpios. Hoje a gente tem uma igreja que ela pensa muito parecido com os ímpios em muitas questões. E sabe qual é o problema aqui? É a negação da antítese. Não existe antítese. Não existe separação entre nós e eles. Há um terreno comum. E não existe terreno comum entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão não cristã. Os ímpios são filhos das trevas. Os ímpios, eles andam conforme as potestades do ar. Eles andam conforme a própria carne. Andam seguindo doutrinas de demônios. Andam enganados, iludidos. Portanto, nós temos que nos separar dos ímpios. Manter a antítese. Terceiro ponto que eu queria trazer é a necessidade do comprometimento com o dia do Senhor. Nós temos nos comprometido com o dia do Senhor. Eu vejo muita gente que não dá a mínima pelo domingo, acha que domingo parece que é um dia como outro qualquer. E esse modo de pensar não é reformado, não, tá? Eu já pensei assim. Eu já tive esse pensamento quando eu me converti. Eu achava, domingo é só um dia como outro qualquer. Isso aí não está com nada. Isso aí não tem base bíblica. Você vê que a igreja primitiva ela se reunia no dia do Senhor para o culto. O culto que era nas casas, é verdade. Mas era um culto em que existia a ministração da palavra, existia salmos, existia a ministração da ceia. Logo, existe um dia consagrado ao Senhor. E a nossa confissão de fé de Westminster vai falar uma coisa impressionante. Ela vai falar que até a lei natural, ela dá respaldo disso. Se você pegar o mundo pagão, ele tem seus dias para cultuar os seus deuses. E o nosso Deus tem um dia para o cultuar. Não fui eu que inventei isso. Não foi a igreja presbiteriana que inventou isso, o seu próprio Deus. Mas muitos hoje, pelas razões mais pífias possíveis, deixam de ir no culto, deixam de congregar. E aqui eu vou ler um pedaço da Confissão de Fé de Westminster. Está no capítulo 21, no parágrafo 9. Diz assim, ó: este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Isso aqui é o domingo na perspectiva presbiteriana. Se você não segue isso aqui, você não está... Ou se você também não tenta seguir isso aqui, você não está aderente com a visão da igreja. É simples assim. Mas, assim, eu nem vou aqui falar, né, do ponto que a Confissão de Fé de Westminster diz, que no domingo você tem que se ocupar totalmente de exercícios públicos e particulares de culto e deveres de necessidade e misericórdia. Olha que coisa foda. Sabe o que a Confissão de Fé de Westminster está falando aqui? É que a gente deveria passar o domingo totalmente dedicado a Deus, não só no culto. A gente não deveria ter lazer, a gente não deveria fazer nada que não fosse buscar Deus. Olha quão distante a gente está disso aqui. A gente está tão distante disso aqui que nem o próprio culto as pessoas têm levado a sério. E você acha que isso não tem consequências? Tem consequências na tua vida. Tem consequências na igreja, tem consequências na nação. Então a gente precisa ler esse texto como um texto que ele mostra a importância do dia do Senhor. Por último, não menos importante, eu destaco aqui o comprometimento com o dízimo. Eu já conversei algumas vezes com alguns irmãos aqui. Eu sou muito crítico da forma como o dízimo é cobrado em muitas igrejas. Eu vejo problemas na ênfase que algumas igrejas dão no dízimo por uma razão coercitiva mesmo. Uma razão de tentar levar as pessoas a dizimarem a qualquer custo. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero incentivar você a dizimar pela razão correta, que é glorificar a Deus. O dízimo, ele é um ato de culto. Ele é um ato a partir do qual a gente cultua a Deus. O dízimo é um ato através do qual a gente financia a obra de Deus. A obra de Deus ela precisa ser financiada. Olhem para a estrutura da nossa igreja. A nossa igreja tem necessidades. E essas necessidades só são satisfeitas a partir do dízimo. Terceiro, dízimo é um ato de guerra.
Porque quando você financia a obra de Deus, você está deixando de financiar a obra do diabo. Eu me pergunto, o que as pessoas fazem com o dinheiro do dízimo? Sabe o que elas fazem com o dinheiro do dízimo? Eu especulo. Elas vão gastar com coisa na Amazon, vão gastar com Netflix, com Amazon Prime, vão dar o dinheiro que é do Senhor para outros reinos. Vão encher o bolso do Jeff Bezos, das Big Techs. Dinheiro que era do Senhor. É isso que é não dar o dízimo. É você financiar o reino das trevas. Muitas vezes. É pesado, mas é real. É isso. Agora, quando você dá o dízimo na igreja, você está financiando a obra de Deus. Você está abençoando o crescimento do reino de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E aqui eu trago uma citação do Dr. Gary North numa obra que ele fala sobre o dízimo. E ele diz assim, eu traduzi para português: então, por que Deus não exige mais do que o dízimo? Porque o dízimo é judicialmente representativo. Ele declara: eu desisto de 10% do meu lucro líquido como símbolo da minha subordinação. Deus estabeleceu um símbolo de subordinação, o dízimo. Esse percentual baixo é suficiente para eliminar a maioria daqueles cuja fé não é suficiente para identificá-los como líderes confiáveis. O contexto aqui, Gary North está falando de líderes, né? Líderes religiosos. Tem líder religioso hoje que não dá o dízimo. É triste isso, tá, gente? Mas eu já fui de uma igreja muitos anos atrás. Eu nem convertido eu ia à igreja por compulsão da minha mãe, né? Que fazia ir de maneira forçada. Mas eu tive uma igreja que ela teve uma prática que eu não vou nem aqui entrar no mérito, né, do que eu acho dela, mas que ela botava todas as pessoas da igreja e tinha uma tabela de quem deu o dízimo e quem não deu. É impressionante, porque tinha várias lideranças da igreja que não davam dízimo. Não era uma, não. Era várias. Várias. E eu tenho certeza, se você for perguntar para esse pessoal sobre o que eles acham do dízimo, eles vão falar para vocês que passou. O que importa é meu coração, o que importa é ser generoso. Essa balela tudo. Essa conversa fiada. As pessoas, uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, é quando a pessoa ela não quer submeter a palavra de Deus, ela usa o maior número de balelas de conversa fiada possível para dizer que não vai fazer aquilo. Coisa que não tem sentido nenhum. E hoje é o que a gente mais vê na igreja. Você fala muitas coisas que a gente prega aqui, para algumas pessoas, as pessoas vão usar as desculpas mais mirabolantes que existem para não se submeter a Deus, para não reconhecer o que lhes é devido. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós venhamos realmente levar essa palavra para as nossas vidas, porque uma prática muito importante é não somente ouvir o sermão, mas meditar sobre ele. E aqui eu trouxe muitas coisas que eu julgo de suma importância para a igreja. Vocês veem que é um texto que, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tende a não dar muita importância, né? Que você vê um monte de nome, mas é um texto profundo. É um texto que ensina muito para a nossa igreja. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.